Era isso que o Aiton devia fazer e que foi consenso no grupo que aconteceu e que foi o motivo da derrota do Suns. Simplesmente fazer isso aqui. Mas o que aconteceu no final do jogo? Exatamente isso. DeAndre Ayton terminou a partida com 8 rebotes e 18 pontos. Quem vê isso acha que foi uma ótima partida dele. Quem vê apenas as estatísticas, mas não foi. O... Quando é playoff, você tem um número maior de rebote porque as defesas estão mais firmes e você acaba errando mais nos playoffs, arremessos, e acaba aumentando o número de rebotes. É só a gente ver o Kevin Durant. O Kevin Durant terminou com 9, o Chris Paul terminou com 11. Então você teve jogadores que tiveram mais rebotes que o normal. O pivô nem sempre tem a maior número de rebotes porque às vezes ele tem que proteger e bloquear o pivô adversário para ele não conseguir o rebote ofensivo. Mas isso não é desculpa pro Ayton dessa vez, porque o Zubac deitou nos rebotes em cima dele. O Suns terminou com 6 rebotes ofensivos e o Los Angeles Clippers com 13. E num jogo que foi diferença de 5 ou 3 pontos, bom, no final do jogo foi apertado. Isso não importou. Isso, quer dizer, isso importaria muito. Porque teve uma posse, inclusive, próximo no final do jogo ali, que foi uns 2 ou 3 rebotes seguidos que o Clippers pegou, e isso poderia ser determinante, porque o Suns poderia pegar e ir lá pro outro lado da quadra, conseguir a cesta e ficar à frente do placar de novo. Então, é uma partida de playoff, ela é definida com detalhes. Exceções disso, que não é só por detalhe, é aquele jogo Dallas e Phoenix no jogo 7. Essa é uma exceção. Mas na maioria, e essa série vai ser assim, eu não consigo ver um blowout de ninguém nessa série. Tanto pela defesa, o Clippers tem uma defesa muito forte, mas eles não conseguem anular completamente o ataque do Suns. Porque olha só, uma coisa que me deixa esperançoso, que não me deixou tão preocupado e vocês não estão me vendo bravo aqui esperneando, que nem aconteceu no ano passado, é que o Suns fez uma partida ruim nos rebotes. O Kevin Durant no primeiro quarto não existiu. O Booker teve que carregar o piano, sendo que ele estava com dificuldade, que ele estava marcado. O Chris Paul acertou 2 de 8 nos lances, nos arremessos em geral. E o nosso banco é inexistente. Shemet ele não vai pontuar, ele tem um salário absurdo para não fazer nada. Ele é um jogador que até poderia ser útil, mas para ganhar o mínimo. E ele ganha quase 10 milhões por temporada. Isso é muito para um jogador que produz o que ele produz. Eu acho até que ele vai bem na defesa, mas isso não vem ao ponto. O Terence Ross, 4 minutos, nada. Você teve ali Landale e Biombo que alternam bons e maus momentos. Eles têm deficiências claríssimas e que fazem com que eles não tenham uma prolongação maior. O Wainwright nem se fala. Então um time sem banco com o Durant mal no primeiro quarto. O Durant terminou quase com triplo duplo com 27 pontos. Foi muito bem o Durant. Só que ele ficou apagado no primeiro quarto. Isso foi importante porque abriu 15 pontos. O Suns teve que remar. Conseguiu abrir 7 mas depois ali degringolou de novo. Então, mesmo com todos os problemas, falta de rebote, falta de banco e o Durant mal no primeiro quarto, sem contar o Chris Paul mal, o Suns conseguiu fazer um jogo muito apertado e deu para ver que o Clippers deu a alma, deu a vida no jogo, coisa que eu não vi no Suns, não senti. Eu até assim, a atmosfera do ginásio do Suns não é a mesma daquele de 2021. Obviamente, a gente vê Sacramento, ficou 16 anos sem playoff, claro que a atmosfera deles vai ser incrível. A torcida do Suns está mais anestesiada, não é mais aquela mesma empolgação, isso é normal. Mas o ponto que eu quero chegar, mesmo com tudo isso, o Suns ainda fez um jogo apertado e um jogo muito firme contra o Clippers. Ou seja, se o Suns não passar nessa série, eu não vou falar do que vai acontecer agora, que não vem ao caso do que vai acontecer depois, se o Suns não passar. Mas se o Suns não passar dessa série, vai ser por incompetência do Suns, porque a gente sabe que o Suns é melhor. A gente sabe muito bem que o Suns é melhor. E o meu maior medo dessa série não é nem o Kawhi Leonard fazer 38 pontos todo jogo como ele fez. O meu maior medo é Russell Westbrook não ser o Westbrook. Ser apenas o jogador que ele foi no quarto quarto e não no terceiro.
Esse é o meu medo. Porque pra mim, você pode deixar o Russell com uma meia marcação ali no perímetro e se preocupar só quando ele for lá pra fazer o lance livre, aí você vai lá, tenta fazer uma falta, tenta bloquear alguma coisa. O Ayton era, pelo menos, era pra fazer isso, né? O Biombo faz melhor que ele, isso aí, inclusive. Então, você tem, mesmo com tudo isso, o Suns ainda competiu muito firme mesmo, tendo um jogo ruim, e a gente viu, foi preciso o Kawhi Leonard fazer 38 pontos, o Eric Gordon está inspirado a fazer melhor primeiro quarto dele em playoffs, foi preciso tudo isso para o Clippers ganhar da gente. Eles não vão fazer isso por quatro jogos seguidos, que é o que basta para varrer as séries. Não vão fazer, porque na NBA não funciona assim. A NBA ele é muito mais sujeito à inconsistência do que o futebol, por exemplo. E o Suns teve seu jogo ruim, pode ter o jogo bom aqui e ali. Essa série não vai. Eu acho que não vai ter nem 4-1, não vai terminar em 5, não vai terminar. Pode terminar em 6 ou em 7. Mas é assim, o Clippers não vai fazer isso, o Suns vai conseguir ganhar jogos nessa série, isso aí é certeza. Por isso que eu não tô, por isso que eu tô mais tranquilo. Mas o Suns tem que igualar essa raça do Clippers. E é isso. Pegar rebote, igualar à vontade e ter um primeiro quarto bom, porque os primeiros quartos do Suns vêm sendo horríveis.